Então, hoje mais cedo, vocês viram, eu expliquei para vocês que o verbo intransitivo, ele normalmente está atrelado, ou seja, está junto a um adjunto adverbial. Já o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento e ele necessita de um objeto. Então, o objeto direto quando o verbo é transitivo direto, o objeto indireto quando o verbo é transitivo indireto. Então, o verbo intransitivo exige um adjunto adverbial, o verbo transitivo exige um objeto e o verbo de ligação exige o quê? Adivinha, bem difícil, não dá nem para ver o nome. Hein, gente? Adivinha o que o verbo de ligação exige? Um predicativo. Predicativo. Então, não tem aquele gráfico que eu pedi para que vocês fizessem, que eu sempre faço aqui de verbo, e eu vou refazê-lo mais uma vez, porque eu gosto de trabalhar com gráficos, eu gosto de trabalhar com mapas mentais. Então, tem um mapa mental que eu tinha feito com o nome verbos. Então, nós temos os verbos em geral. Nós temos, vou acrescentar aqui para vocês algumas definições, quero que vocês acrescentem ao que vocês fizeram. Então, nós temos os verbos intransitivos, não importa a ordem, viu, gente, que vocês fizeram aí, não. Os intransitivos, que exigem adjunto, vou colocar assim, adjunto adverbial, adjunto adverbial, o intransitivo. O transitivo é aquele que ele exige objetos, e os objetos, eles podem ser de dois tipos. Quais são, gente? Quais são os objetos? O direto e o indireto. Direto e indireto. Então, nós temos o objeto direto, ou o objeto também, ele pode ser indireto. Indireto. O objeto, ele pode ser direto ou indireto. E nós temos o verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele verbo que exige um predicativo. Agora, deixa eu colocar as setinhas para que vocês entendam melhor. Acrescentem isso ao resumo de vocês, viu? Os verbos, eles podem ser de ligação ou transitivos. Os transitivos, eles pedem objetos. Os objetos podem ser diretos ou podem ser indiretos. E já o de ligação, que é o que nós não tínhamos falado dele até então, exige um predicativo. Entendido aqui essa garrancheira, mas acredito que dê para entender. Então, os verbos são divididos. Deixa eu colocar aqui. Então, os verbos, eles podem ser intransitivos, são aqueles independentes, que não precisam de nada, mas eles podem ter um adjunto adverbial. Podem ser transitivos, que exigem objetos. O objeto, ele pode ser direto, sem preposição, ou ele pode ser indireto, com preposição. Ou ele pode ser um verbo de ligação, que exige um predicativo. Então, vamos entender melhor agora, focar no verbo de ligação. O que é, gente, um predicativo? Predicativo nada mais é do que uma característica. Então, predicativo é característica. Eu vou voltar para a parte do livro para poder explicar melhor, e daqui a pouco eu volto para esse gráficozinho que eu fiz aqui, esse esquema. Então, vamos lá, predicativo do sujeito e do objeto.
Como vimos na primeira parte deste capítulo, o verbo de ligação apenas liga dois termos. O que vem depois dele, um adjetivo, é qualidade ou estado do que veio antes, um substantivo. Na oração, o adjetivo recebe o nome de predicativo. Como não se refere propriamente ao verbo, o predicativo não é um complemento verbal. Veja. Então, gente, diferente do verbo transitivo, o verbo de ligação, ele não se refere a nenhuma característica, ele não precisa de um complemento necessariamente. Só que essa característica é atrelada a ele. Então, olhem, na morfologia, a gramática de língua portuguesa, ela é dividida em várias partes. Entre elas, nós temos a morfologia, temos a sintaxe. A morfologia tem a ver com aquele grupo, 10 grupos de palavras: substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, conjunção, preposição, interjeição, verbo, e não lembro mais outro, porque acho que eu já repeti de novo. Mas são 10. Então, são 10 tipos. São 10 grupos de palavras. E esses 10 grupos de palavras, dentre eles, nós temos o adjetivo. Então, o adjetivo, ele faz parte da morfologia. Já o predicativo, ele faz parte da sintaxe. Então, a sintaxe tem a ver com sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, aposto, vocativo. Tudo isso é dentro da sintaxe. Então, agora nós estamos estudando análise sintática. Vocês já estão entrando realmente no mundo sintático, que é para chegar, quando vocês chegarem ao 8º ano, estarem bem cientes já dessas funções. Então, Professora, a gente já estudou todas as classes morfológicas? sim, Todas? todas. A gente Vocês vai só vão, estudar de novo? vão só retomar bem breve. Vocês não vão focar mais nelas. O foco da morfologia é até o 7º ano. Depois do 7º, o foco é só sintático. Então, no 9º ano, vocês vão estudar orações adjetivas. E para poder estudar as adjetivas, vocês vão ter que retomar o que é um pronome, o que é um pronome relativo. Então, vocês vão retomar, estudar novamente. Não vai ser de forma tão detalhada, mas vão estudar. Então, é quando um assunto precisa de outro. Mas, na verdade, vocês não vão estudá-lo detalhadamente, não. Então, voltando aqui. A situação parece complicada. Gente, qual é o verbo aqui? Não é o parece? Parece. O parece indica uma ação. Uma ação de parecer. Não indica ação. Observe que o verbo parecer, ele indica um estado. Ele é um verbo parado. Então, ele é um verbo que indica estado. Verbo parado porque indica estado. Então, parecer é um verbo que indica estado. Se é um verbo que indica estado, é chamado de verbo de ligação. Verbo de ligação. Porque a única função dele... Deixa eu pegar o lápis aqui. A única função dele é ligar essa partezinha aqui a essa partezinha aqui. Então... O predicado da frase, né? Ele liga a frase. Ele liga uma parte... Predicado. Oi? O predicado da frase na metade da frase. Ele liga o predicado ao sujeito. É basicamente isso. Então, o verbo de ligação, ele é um verbo parado. Lembrem que eu disse a vocês que se fosse uma pessoa, seria aquela pessoa bem chata. Aquela pessoa que é muito parada, é muito quieta, não quer sair para canto nenhum, não quer fazer nada. Então, o verbo de ligação é um verbo parado. Vamos lá. A situação parece complicada. Quem é que parece complicada? A situação. A situação, certo? Então, a situação é o meu sujeito. Sujeito, a situação. Parece complicada. Tudo isso aqui é o meu predicado, certo? Predicado. Só que dentro do meu predicado, nós temos um verbo, mais... Isso aqui, gente, não é uma característica. Complicada. Não é uma característica. É sim.
Então, se é uma característica, é um adjetivo. Se é um adjetivo, é um predicativo. Então, o predicativo é o quê? É uma característica. Aí você pode dizer, professora, mas a característica eu aprendi desde pequenininho que é um adjetivo. Sim, continua sendo adjetivo. Só que é 2 em 1, gente. Ó, deixa eu mostrar para vocês uma coisinha aqui. Quem eu sou? Vamos tratar de mim. Quem eu sou? Eu sou Ana Carolina. Sou uma pessoa, um ser humano. Então, eu sou Ana Carolina. Então, digamos, quem eu sou? Sou Ana Carolina. Mas qual é a minha função? Professora. Professora. Então, eu sou professora. Professora de LP, de língua portuguesa. Então, eu sou professora. Uma coisa, gente, é o que eu sou. Outra coisa é a minha função. Então, uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é diferente da outra. Do mesmo jeito, é aqui, nessa frase que eu vou colocar para vocês. Eu digo, a menina é linda. A menina é linda. Na frase, a menina é linda, qual é o verbo? O verbo é. Tudo bem. O verbo é. Vocês sabem que o é o verbo sou, né? Do verbo ser. O verbo é. Quem é linda? A menina. A menina que é linda, certo? Quem é linda? A menina é o quê? Qual a função? Linda. Qual a função de a menina? Função de sujeito, né? Não é sujeito? Uhum. É sim. Então, nós temos aqui sujeito, que a menina é sujeito. Nós temos aqui o é o quê? Um verbo, mas é um verbo de que tipo? Transitivo, intransitivo ou de ligação? Ligação. VL, verbo de ligação, muito bem. E o linda? Qual a função de linda? Se linda é característica, linda agora é um Ativo. predicativo. Observe que predicativo é diferente de predicado. Predicado é quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é predicado. Predicativo é a característica. Então, nós temos aqui um sujeito mais um verbo mais um predicativo. Gente, isso que eu fiz aqui, junto com vocês, é chamado, sabe de quê? De análise sintática. Isso é uma análise sintática de uma frase. Isso que a gente fez agora. Ó, isso é análise sintática. Agora, vamos tentar fazer uma análise morfológica, para vocês verem a diferença. Análise morfológica. A letra A sozinha é o quê? Pertence a qual dos 10 grupos de palavras? O A. Artigo. 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 Vou colocar assim, a abreviação, artigo. A palavra menina é o quê? Substantivo. Sujeito. Substantivo. Se, ó, mas ela tem função de sujeito, mas ela é substantivo, Miguel. É como aquela questão, o que ela é e o que ela tem função. Ela pertence ao grupo do substantivo, que é algo que existe em nome. Então, ela é um substantivo. O é pertence a que grupo de palavras? Verbo, agora é. Verbos. Aí aqui você não vai colocar a determinação. Ah, ele é verbo disso, verbo daquilo. Porque a classificação do verbo diz respeito à sintaxe e não à morfologia. Então, artigo mais substantivo mais verbo. Mais adjetivo. Adjetivo. Isso que fizemos agora é chamado de análise Morfológica. morfológica. Professora, Oi? tem advérbio também, não? Na morfológica existe advérbio. Então, o que é advérbio na morfológica é adjunto adverbial na sintática. Entenderam? Então, observe, ó, isso daqui de baixo é o que cada coisinha dessa é. É aqui embaixo, essa é a morfológica.
E essa classificação de cima é a função de cada termo desse. Então, observem que... Professora, Oi. então, resumindo, a morfológica é muito mais fácil, na minha opinião. Sempre... Não é só na sua opinião, na opinião de qualquer ser humano. A análise morfológica é a mais fichinha. É muito fácil. Aí, às vezes, ficamos... Ai, meu Deus, o que é um verbo? O que é um adjetivo? Fácil, querida. Você ainda não se deparou com a sintaxe. Quando chegamos na sintaxe, é que ficamos. E esse... Ah, tem função de quê? Isso aí é o quê? Que nome difícil. Na morfológica é um nome fácil, aí é cada nome, não sei Na o quê. morfológica é tudo bem mais simples. A morfológica ela é bem mais simples. Então, isso aqui foi só para vocês entenderem que uma coisa é o que a palavra é, outra coisa é qual é a sua função. Então, vamos continuar aqui. Próxima frase. Carlos anda preocupado. Gente, nessa frase aqui eu estou falando que Carlos anda no sentido real de andar? Sim? Não. Eu acho que sim. Não. Estou falando que ele anda. Tem como alguém andar preocupado, de uma forma preocupada? Eita, fulano está andando triste. Ele está andando alegre, ele está andando preocupado. Tem como? Hein, gente? Não tem como. Tem como. Até o Ted está concordando aqui que não tem como. Ele está revoltado. Vocês não estão percebendo que ele está revoltado? Não tem como. Não tem como alguém andar preocupado. Assim como não tem como um cachorro ser desse jeito, que não deixa você em paz. Mas tudo bem. Então, vou entregar, que eu vou entregar para doação, viu? Isso aqui. Sai, Ted, me deixa em paz. Sim. Então, ó, quando eu digo que Carlos anda preocupado, é diferente, gente, de dizer isso aqui. Eita, volta. É diferente de dizer isso aqui, ó. Vou colocar bem do ladinho. Carlos anda preocupado. Carlos anda 2 quilômetros por dia. É a mesma coisa o andar desses dois? Não. É não. Ele anda no sentido real. O outro, ele está. Observe que eu consigo substituir esse anda aqui, ó. Por que verbo? Andar. Mas, ó, Indica o Carlos estado, então. está preocupado. Agora aqui eu consigo substituir esse? Carlos está 2 quilômetros por dia? Tem lógica aqui? Agora não tem sentido. Então, sempre que vocês tiverem dúvida se um verbo ele é de ligação ou se um verbo ele é transitivo, aí vocês vão substituir pelo verbo estar, sempre. Eu coloquei na prova do ano passado essa questão, na prova do 7º ano. A turma de vocês, eu coloquei, só que foi na outra turma, é claro, né? Na série de vocês. Aí eu coloquei essa questão, tipo assim, ó. A canoa virou. Meu irmão virou um mau caráter. Meu irmão virou um mau caráter. Gente, nas duas frases, nós temos o uso de que verbo? O verbo virar, né? Que é o verbo virou. Nos dois sentidos. Só que em uma delas eu estou falando no sentido real de virar. Na outra eu estou falando no sentido de se transformar. Qual dessas duas nós temos um verbo de ligação? Em qual dessas? A canoa virou. É de ligação ou indica uma ação? Uma ação. Uma ação, então não pode ser de ligação isso aqui. É transitivo ou intransitivo esse verbo? A canoa virou. Transitivo. Intransitivo. Observe que eu não preciso também de nenhum complemento. Eu não preciso dizer virou com 10 pessoas, virou para cima, virou para baixo. Não, virou.
Quando eu digo que ela virou, qualquer pessoa entende que ela não está no seu estado normal, que ela capotou. Então, nós temos a canoa virou, um verbo intransitivo aqui, ó. VI, verbo intransitivo. E aqui, qual a classificação desse verbo? Transitivo. Esse é transitivo? Eu acho que sim. De ligação, transitivo. E aí? De ligação e transitivo. Tem como ser os dois? Vamos analisar. Meu irmão virou um mau caráter. Se transformou em mau caráter. Meu irmão está um mau caráter. Observem, gente, que o sentido desse verbo é de ligação. Ó. É um verbo de ligação. Tanto que eu digo uma característica do meu irmão. Olha aqui mais à frente. Isso daqui não é um predicativo? E vocês não sabem que predicativo, isso aqui, ó, um predicativo. E vocês sabem que predicativo é uma característica. Então, eu coloco um verbo no sentido de ligação e eu coloco um predicativo. Do mesmo jeito que eu posso colocar qualquer exemplo desse aqui. Quaisquer desses exemplos eu posso colocar. Então, eu posso colocar ó, eu vivo. Eita. Eu vivo em Arapiraca. Certo? Eu vivo bem. Qual é de ligação aqui? Bem. O de baixo? É. O de baixo é um VL. Por quê? Quando eu digo que eu vivo bem, eu digo que eu estou bem. É no sentido de dizer que eu estou bem. E não no sentido de viver realmente. É de estar. De estar bem, eu vivo bem, eu estou sempre bem. Então, observem que depois do vivo, nós temos uma característica, que é um predicativo. E é uma das características do verbo de ligação. Vocês sabem que normalmente a estrutura de uma frase para ter um verbo de ligação é sujeito, mais verbo de ligação, mais predicativo. Então, nós temos aqui sujeito, eu, verbo de ligação vivo, e o bem predicativo. E aqui? Eu vivo em Arapiraca. Se eu parar a frase em vivo, eu vivo. Qualquer pessoa consegue entender que eu vivo? O sentido real de viver? Sim. Então, ele é um VI. Verbo intransitivo. Intransitivo. O em Arapiraca é o quê? Tem função de quê? Característica. Característica. Se a característica ela só fica junto com Ligação. ligação. Isso aqui é o quê? Predicativo. Predicativo. O predicativo só existe com verbo de ligação. Como é? Objeto. O objeto só existe com transitivo. Como é que é possível? Sujeito. Gente, e é um verbo intransitivo. Cadê ele aqui, ó? Olha ele aqui. O que é isso? Adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele fica coladinho ao verbo intransitivo. O adjunto adverbial, ele fica colado ao intransitivo. Então, nós temos um verbo intransitivo, e temos um adjunto adverbial. É o que ocorre aqui. Deixa eu ver, essa aula acaba, eu acho que acaba já, né? Acaba 4h20, eu acho que é, deixa eu ver. Começou 3h40, 20, 4h20. Eu vou fazer a frequência para daqui a pouquinho, na última aula, eu terminar de explicar. Fazer a frequência. Vai ser 2, é? 2 aulas, até 5 Professora, horas. uma pergunta. Oi? A senhora passar alguma atividade para casa? Provavelmente. Professora, você não tem dó da gente, não. Ah, não tem pena e eu, tô só o bagaço, só o pó da rabiola. Cansada não, quem já deu aula, tá de garganta assada com um copo d'água aqui do lado. Passou. Mas o dever me chama, né, minha gente? Não é fácil. Sim, a senhora passou a atividade? Passei não, vou passar ainda, mas passei não. Ô, professora, não vou poder, não, participar da última aula. Tá, tudo bem. A Cauana. Faltou a Alicia.
Ana Paula, Presente. Antônio, Presente. Arthur Clécio, Jefferson Augusto, José Alberto, presente, José Vitor, José Vitor, faltou um, Kathleen, Larissa, Presente. Luiz Arthur, Maria Aparecida, Maria Clara, Presente. Maria Luísa Paulino, Presente. Maria Luísa Belarmino, Mariana, Miguel, Presente. Paloma, Pedro Henrique, Pedro Iago, Presente. Poliana, Rafael, Presente. desistente, Rafael desistente, Rian e o Iane. Presente, viu, professor? Então, faltaram a aula de língua portuguesa, Cauana, Alice, Arthur Clécio, José Vitor, Kathleen, Luiz Arthur, Maria Aparecida, Maria Luísa Belarmino, Mariana, Paloma e Pedro Henrique. Então, gente, vou finalizar a aula e daqui a pouquinho, 4h20, eu mando outro link. Tchau. Tchau, tchau. Voltamos já.